Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de algumas palavrinhas que nos meus anos aí de ensino de inglês, eu acabei vendo que o estudante brasileiro acaba errando um pouquinho às vezes, errando na pronúncia, errando na sílaba tônica, né, na stressed syllable. Então hoje eu queria falar um pouco a respeito de algumas palavrinhas que são aquelas que eu mais vi ao longo desses anos todos. Lembrando que isso não é um erro que você comete porque você tenha qualquer tipo de problema. A questão é que você tem um sistema fonético, fonológico da sua língua, que é o que você acaba usando como referência. E aí você comete esses errinhos, não porque tem alguma coisa errada com você, não é isso, mas porque você está se baseando num sistema pré-existente. Então, é isso que você tem que levar em consideração. Vamos lá, então? Solta a vinhetinha, daqui a pouco a gente vai ver essas palavras. A primeira dessas palavras é essa daqui, ó. Pensa aí como é que você pronunciaria. A pronúncia correta dessa palavra é assim: clothes. Clothes. É como um D que você não pronuncia completamente, seguido de um Z, de um sonzinho de Z bem levinho. Clothes. Mas não é de forma nenhuma para você falar assim, ó, clothes. Isso não existe. Mas é claro que a gente está se baseando naquilo que nós conhecemos, na forma como nós falaríamos isso se estivéssemos falando português. Então, o correto, tenta produzir aí comigo. Clothes, certo? Bom, próxima palavrinha. Essa também é bem comum, porque em português a gente tem, que é essa daqui, ó. Como é que você lê essa palavra? Como é que você pronuncia essa palavra? Pensa aí. O correto é assim, guard. Sem imaginar que esse U esteja aí, porque em português a gente obviamente falaria guarda, por exemplo, né? Só que em inglês a gente não considera. Então, o correto de você pronunciar essa palavra é guard, ok? Tenta pronunciar aí, como se o U não existisse. Guard. Perfeito, vamos lá. A próxima palavrinha é essa que está aparecendo aí, ó. E aí, como é que você normalmente pronuncia? Então, o correto é assim, ó. Rare. Rare. Aí a gente fica, nossa, mas que coisa difícil e tal. Você quer um jeito de você conseguir pronunciar essa palavra? É pensar no nosso R caipira, com muito orgulho, no nosso R caipira que tem aqui no interior de São Paulo. É esse R que você tem que tentar pronunciar. Então, pensa, por exemplo, assim, você falando comprar, né? Aquele R bem, comprar, bem forte mesmo. Nossa, Léry, mas como assim? Sim, esse é o R que você tem que produzir. Esse R é chamado retroflexo. E o segredo para você produzir esse R direitinho é dobrar um pouquinho a ponta da língua para trás. Como se você fizesse assim, ó. A ponta da sua língua, ela fica levemente dobrada para trás. E aí você consegue pronunciar esse R direitinho. Então, vamos tentar? Olha lá, pontinha da língua para trás. Rare. Certo? Tenho certeza que saiu perfeitinho aí. Bom, a próxima palavra é essa aqui, ó. Como é que você tem pronunciado essa palavra por aí? Você tem falado assim, ó, from, ou você tem falado assim, ó, from, como se tivesse um N no final. Então, tem uma distinção importante aí que a gente precisa levar em consideração, que é entre o M de Maria e o N de navio nas palavras em inglês. As palavras em inglês, quando elas têm um final em M, você precisa pronunciar esse M. Então, você tem que assim bater um lábio no outro e dizer assim, ó, from, tá? E para ali. Se for N, você vai falar um N mesmo, tá? Então, quando você for dizer, por exemplo, assim, I am from São Paulo, você tem que dizer esse M bonitinho, ok? A próxima palavra é essa aqui que está aparecendo no seu vídeo. Como que você normalmente pronunciaria essa palavra? O correto, então, é o seguinte, control. Control. A maioria dos meus alunos, quando lia essa palavra, imediatamente dizia control.
porque talvez até pareça mais inglês do que control, mas o correto é você dizer control, tá bom? Assim como a próxima palavrinha que vai aparecer no seu vídeo, que é essa aqui, ó. Como é que você pronuncia essa palavra? Pensa aí. A maioria dos alunos falaria hotel, mas o correto é hotel, com o stress do sílabo lá para o finalzinho, tá? Hotel, beleza? A próxima palavrinha é essa daqui, ó. Como é que você lê? Essa é bem comum, dá bastante confusão. O correto é pronunciar dessert, e a maioria dos alunos acaba pronunciando como se fosse desert, que é deserto. Lembrar que dessert é sobremesa, então o correto é dizer dessert, não desert. Desert é outra coisa, que é deserto, tá bom? Próxima palavra, uma coisa maravilhosa da qual eu não vivo sem. Essa aqui, ó. O correto é dizer coffee, coffee. A maioria acaba lendo bastante, de uma forma bastante aportuguesada, vamos dizer assim, e pronuncia a seguinte coisa: cough, cough. E cough é uma coisa completamente diferente. É tosse, ou to cough, que é tossir. Então não tem nada a ver. O correto de dizer aqui, então, é coffee. Como toda palavra em inglês que termina em Y, que termina em 2 Es, ou que termina em IE, você vai notar que sempre é preciso dar uma puxadinha nessa vogal no final. Então, quando você vai pronunciar a seguinte palavrinha, por exemplo, aqui, ó, você diz Charlie. Quando você vai dizer, por exemplo, pretty, que é bonita, bonito, pretty, você tem que dar uma puxadinha nessa vogal aí no final. A mesma coisa com o coffee. Você tem que puxar essa vogal no final. O correto, então, é dizer coffee, ok? Próxima, essa aqui, olha, vamos ver. O correto, então, da gente dizer seria dangerous, dangerous. Muitas pessoas ainda pronunciam dangerous, com, claro, também fazendo uma referência à língua portuguesa. Só que o correto, gente, como se a gente estivesse falando assim, Então, lá no finalzinho, você tem que dizer assim, dangerous, tá? Não dangerous. Isso tá errado, ok? Dangerous. Assim como outras do tipo famous, que também eu vejo muitas pessoas pronunciarem de uma forma incorreta, ok? Por último, a gente tem essa aqui, então, que é watch, watch. É bastante comum o aluno que é brasileiro não considerar a importância desse fonema em inglês, esse tch, tch. Ele tem que ser bem pronunciado, viu, gente? Toda vez que você vê esse T, C e H juntos, você tem que pronunciar dessa forma, assim, com bastante vontade mesmo, tá? Tch. Como o tchê do gaúcho, que a gente brinca, né? Você tem que dizer assim, bem forte mesmo, watch. Tá? Que é, no caso aqui, assistir, ou pode ser relógio também, watch, ok? Não pode falar com aquele jeito meio preguiçoso, quase dizendo assim, wash, wash, que é outra coisa. Wash, por exemplo, que é essa que está aparecendo embaixo, é lavar, né? Então, imagina eu dizendo, por exemplo, assim, que I'm going to wash TV. Quer dizer, você está dizendo que você vai lavar a televisão. Fica esquisito. Claro que dá para entender, claro que não tem problema nenhum. A comunicação, ela acontece, mas dependendo da situação em que você estiver, pode ser uma coisa meio vexatória. Então, é bom evitar, é bom tentar tomar mais cuidado com essas pronúncias aí, tá bom? Então, repassando aí com vocês, as palavras são close, guard, rare, from, control, hotel, dessert, coffee, dangerous, watch. Ok? Espero que tenham gostado, que ajude vocês aí na jornada que vocês tenham com o inglês. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.